Legal. Então, a partir de agora, a gente está gravando aqui a apresentação do professor Edson. E, então, antes de mais nada, super obrigado para quem se inscreveu e quem já conseguiu se conectar aqui para acompanhar a nossa live. A gravação é justamente para depois a gente disponibilizar para quem quiser rever, é muito importante, e também para quem não conseguir acompanhar real time aí, pode depois acessar os nossos canais aí para acompanhar o conteúdo que for apresentado aqui. Bom, antes de mais nada, super obrigado, professor Edson, por estar aqui disponível, compartilhando o seu conhecimento, sua experiência, a riqueza aí que você vai trazer hoje no tema proposto aqui de A. A Brad, para quem está presente aqui e não é associado e não conhece, é uma associação, né? Uma associação, ela não tem fins lucrativos, ela é uma associação que ela foi formada por empresários, né? Empresários que sentiam ali a necessidade de trocar experiências, de conhecer um pouco melhor sobre o nosso segmento, né? Comunicação e marketing digital, atuar mesmo também no desenvolvimento de negócios, né? Colocar de fato todos as frentes que uma associação pode ter, né? Representar o setor junto a órgãos federais aí, né? A Brasília, ajudar a implementação de novas leis. Imagina que o nosso negócio é muito disruptivo e a gente tem tentado e tem conseguido contribuir aí com todas as esferas aí, federal, municipal, estadual e principalmente com o mercado privado, né, corporativo aqui. A gente apoia as nossas associadas, as agências, trazendo conteúdo rico, como esse que a gente vai apresentar aqui, promovendo os nossos encontros pessoais, presenciais, até para, além de ter o conhecimento compartilhado, proporcionar network entre as empresas, que é algo inerente, né, numa entidade como a nossa. As empresas atuam em diversas frentes e muitas vezes é uma troca muito rica de serviços mesmo, subcontratação, né? É, Ninguém consegue ser 360, né? A não ser os grandes grupos de comunicação que possuem empresas em todas as áreas, né, de atuação da comunicação, mas aqui a gente consegue ter, então, essa troca. A empresa muitas vezes pode conectar um especialista em um segmento onde ela não tem uma performance tão boa e aí ela consegue entregar um resultado melhor para o seu pro cliente, para o seu próprio cliente. Então, essa troca aqui acontece de uma forma muito constante aqui entre os associados. Isso é um ecossistema, né? A gente fala que deixou de ser uma associação no sentido clássico para ser um ecossistema. E, enfim, temos um prêmio também, vale a pena falar que a gente está rodando aqui agora um prêmio a inscrições abertas para destacar e jogar luz do trabalho de quem for participar e provavelmente conseguir ser premiado. Um prêmio, eu acho que é o único prêmio hoje que tem aí esse foco em cases para a área de comunicação e marketing digital. Então, fiquem atentos às nossas atividades. E para quem quiser se associar, ainda não for associado, está aqui o QR Code aqui disponível, é só se conectar e buscar mais informações. Vamos agora para o nosso conteúdo aqui com o professor Edson. Professor, por favor, se apresente com mais propriedade do que eu poderia fazer. A partir de agora é com você. Muito obrigado. Claro. Não, eu que agradeço o convite. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a Brad. Então, como o Paulo disse, eu sou professor e, em paralelo com a vida acadêmica, também sou empresário, né? Então, temos uma empresa de análise de dados e inteligência artificial e dentro desses serviços que nós prestamos, grande parte é para auxiliar o departamento de marketing das empresas ou até possivelmente as agências de publicidade. Então, a empresa chama ultraconhecimento.com.br ou inteligencianosdados.com.br. E até é importante falar como que eu cheguei até trabalhar com dados, né? Então, minha formação é publicidade, trabalhei em agência bem no passado, e desde 2008 eu sou empreendedor, sendo que em 2014 a gente começa a transformar a primeira empresa que a gente criou em uma empresa de dados, análise de dados. E aí a gente se instala dentro do parque tecnológico, fica incubado, essa empresa começa a ter um volume de dados maior quando se vê a necessidade de gerar machine learning, de gerar inteligência artificial. E a gente vende essa empresa, monta outra, vende essa empresa e aí finalmente chegamos
na empresa atual. Em paralelo também, acabei sendo sócio de uma rede de cosméticos de varejo aí com mais de 20 mil SKUs. Então, tem experiência tanto em Motorola, outras empresas, como também como empreendedor, como empresário. Então, sempre na área de marketing para ficar mais fácil a nossa similaridade, a nossa proximidade. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês a tela aqui. A ideia é trazer alguns cases que a gente pratica dentro da empresa e o que também está sendo feito no mercado com o uso da inteligência artificial e com agentes de IA, né? Então, sempre tentando trazer para o mundo de vocês o mercado. Deixa eu achar aqui o share aqui. Ah, achei. Então, aqui está compartilhado. Espero que todos estejam vendo a apresentação, né? Ainda É, não, ainda não, Edson. A gente, na minha tela ainda não chegou. deixa eu voltar lá então. É, os demais também estão confirmando aqui que ainda não chegaram, não tem a tela. Vamos de novo. De novo. E era para estarmos, né? Porque a gente testou antes, mas tudo bem, a gente vai de novo. Agora entrou, pronto. Então, Agora está então, entrando, isso. então pronto. Então entrou, estou vendo vocês aqui do lado aqui e pronto. Então, essa é uma introdução. A gente começa falando um pouco de por que que nós fazemos isso hoje e qual a extrema necessidade de todas as empresas, até os que têm mais um bloqueio, que tenha talvez até uma resistência em usar a inteligência artificial, por que que é importante, né? Então, há pouco tempo, a gente tinha um marketing massivo, mais focado no produto, depois veio a segmentação, um pouquinho mais direcionado para o consumidor, e a gente entra já no marketing 3.0, que é o ESG, né? Um pouco mais voltado para o social, para o humano, para as questões relacionadas ao meio ambiente, e aí a gente entra no marketing de experiência e, por fim, a gente chega no marketing personalizado. Só é possível a gente personalizar campanhas, a gente criar produtos direcionados ou até campanhas personalizadas através de dados. Então, quando a gente tem muitos dados de vários setores, então esses dados podem ser questões geográficas, questões demográficas, questões de sexo, questões de hábito de consumo, questões de frequência no site, posicionamento dentro do marketplace. Então, qualquer tipo de dado que a gente conseguir cruzar, a gente pode gerar uma experiência diferenciada, única para cada cliente. Então, criando um post específico, criando um mecanismo único e muito mais que isso, e até criando produtos personalizados. Tudo isso é possível com dados. A partir do momento que a gente tem ali um volume de dados grande, a gente consegue usar a inteligência artificial para que ela nos direcione para um aumento de vendas e possivelmente uma diminuição nos custos de marketing, né? Que é o que eu vejo muitos clientes, eles buscam uma diminuição. Eles falam, meu segundo sócio não é mais o governo, meu segundo sócio é a Meta. Então eu vejo muitos clientes falando isso, né? Que acabam investindo muito dinheiro em redes sociais e o retorno não vem mais como vinha. Então eles acabam buscando esses serviços de mapeamento, de análise de sentimentos, de análise de dados mais profundo, para diminuir os investimentos em marketing e ter o maior o resultado. Quando eu falo diminuir investimento de marketing, é diminuir os investimentos em redes sociais, né? Esse aumento gigantesco que teve e o pouco retorno que vem acontecendo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, não é algo novo, é algo até muito velho, né? Então, começa ali na década de 40 com o teste de Turing, né? E vem evoluindo. Então, não é algo que a gente fala, nossa, isso é espantoso. É que simplesmente a IA generativa é a que chegou até nós há 3 anos, mas ela já existe há muito tempo. A gente rodava esses mecanismos aí há 10, 15 anos nas empresas, só que a gente chamava de machine learning, né? Então a gente só foi evoluindo a questão da nomenclatura, né? Então nada muito de novidade, né? E teve vários robôs que foram surgindo, vários testes, até chegar realmente onde que nós estamos hoje, que nós temos acesso por celular, por aplicativos, né, móveis, enfim, a gente consegue fazer esse acesso e com a ajuda principalmente da internet das coisas, né? Então, onde começa a ficar tudo mais
mais conectado, né? Essa conexão, ela gera uma personalização muito maior. Eu até tenho, é um case que não está aqui, porque não é a gente que fez, mas é um case de um aplicativo, né? Que ele reconhece as pessoas dentro de um determinado culto, de uma religião. Então, quem não foi, ele reconhece, faz reconhecimento facial de quem não estava naquela missa, naquele culto, naquele momento, e manda um push para o celular da pessoa avisando o horário do dízimo, né? Então, tudo isso começa a ser muito mais dinâmico, muito mais moderno, com a ajuda da internet das coisas e inteligência artificial. Então, aqui, qual que é o problema hoje das principais agências, das principais empresas? É que os buscadores começaram a direcionar os resultados das buscas para o I/O, né, para a inteligência artificial. E aí muitas empresas começam a não aparecer mais nas buscas. Então, as pessoas buscam por determinada empresa, principalmente empresa que tinha muita restrição, empresa que nunca foi forte no seu blog, tinha pouca questão de assessoria de imprensa, essas empresas acabam não sendo mais citadas pelas inteligências artificiais. Então, vai ter que correr atrás do tempo, o que é uma boa oportunidade, uma excelente oportunidade para as agências criarem esse mecanismo novo, forçar as empresas a terem um conteúdo mais robusto, um conteúdo verdadeiro, talvez buscar collabs, né, com empresas que já tenham uma certa autoridade, para que as IAs consigam encontrar os clientes, né, das agências novamente. Então, onde que são achados, né? Onde que a IA busca as informações para trazer nos seus buscadores, né? Então, ali, ó, o principal achado é no site das empresas, então são blogs ainda, é algo que fortalece muito. As empresas tinham abandonado os blogs, agora começam a ver que realmente é de onde as IAs puxam algumas informações. Aí você tem aí 27% vem de jornalismo, né? Vem de assessoria de imprensa. Então, olha como é importante hoje você trazer o que foi abandonado no passado, essa questão da imprensa, essa questão de cobertura de eventos, essa busca por dados reais, né? Então, isso é bem importante. E aí você tem a outra parte, é dados de governo, que pode ser ali um site onde está o CNPJ da empresa, alguma informação da empresa, e aí a continuidade até chegar em redes sociais, que é quase nada, enfim, então são poucas, a própria academia, né? A academia, quando a gente fala, são as instituições, as universidades, então já trazem bem pouca referência quando você busca uma empresa em qualquer buscador e o resultado acaba sendo via inteligência artificial. Então, os SEOs vêm sumindo e os IOs vêm aparecendo e tem que buscar essa relação. Então, como que a agência pode ajudar as empresas? Ela pode ajudar através de um conteúdo mais contínuo, trazendo autoridade para as empresas. E esse conteúdo, como é que pode ser feito? Por exemplo, a gente recebe muitas contratações de empresas que pede para a gente fazer um mapeamento de conteúdo do que está sendo mais tendência ou mais comentado no mundo todo naquele dia, naquela semana. Então a gente consegue, nós temos um robô, desenvolvemos um robô, e esse robô consegue, por exemplo, uma empresa de ontem, ela é de pet shop, e ela quer postar sobre tendências, sobre cuidados com animais, tudo que está sendo falado no mundo todo. Então ela traz, ela faz um scrap de tudo que foi jogado em blogs, ela faz uma união disso e reescreve usando a inteligência artificial e posta no seu blog como dicas, como quase um FAQ sobre aquele determinado tema. E isso vem aumentando exponencialmente os acessos nas suas redes sociais e também no seu site. Então dá para você fazer isso, você começa a ter um post muito mais direcionado, um post que realmente é o que está sendo comentado, que os consumidores querem, estão buscando exatamente naquela semana, naquele dia. Você consegue buscar parcerias, você consegue acompanhar tendências, tudo isso fazendo o web scraping e selecionando. O que esse web scrap faz? Por exemplo, a empresa ela quer mapear os concorrentes do mundo todo, ou parceiros, empresas parecidas do mundo todo, que postam redes sociais, e também acompanhar blogs. Então, a gente faz uma varredura
de tudo que foi postado, tudo que foi comentado e junta isso numa inteligência artificial, então segmenta o que é positivo, o que é negativo, o que realmente pode ser uma tendência dentro do que eu ofereço de serviços ou produtos, né? No caso, o cliente de vocês, a rede de pet shop, e dali em diante eu reposto isso nas minhas redes sociais ou nos meus blogs, e eu começo a ser autoridade em cima disso. São ferramentas baratas e com o uso da IA você consegue ser muito mais rápido, muito mais assertivo e crescer organicamente no I/O sem precisar investir milhões, né? Então, essa é uma das ferramentas que dá para a gente usar para começar a aparecer nos buscadores de inteligência artificial. Então, aqui eu falei um pouco de internet das coisas, então, tem milhões de ferramentas de internet das coisas que dá para a gente usar, que dá para conectar. O varejo vem usando muito disso, e uma das principais ferramentas de internet das coisas que o varejo vem usando é a questão do retail media, né? Então, a gente consegue hoje aí, estima-se que o varejo vai arrecadar 18% do faturamento do varejo vai ser de retail media. Então, propagandas, ações comerciais dentro das lojas, dentro dos supermercados. E onde que a IA entra nisso aí, né? Então, a gente tinha os beacons no passado, 3, 4 anos vieram os beacons, e agora já existe essa questão de uma inteligência maior com o seu aplicativo, com o retail media das lojas. Então, quando você entra numa loja e você tem o aplicativo daquele estabelecimento, a própria propaganda que você está vendo próximo de você já é personalizada. Então, você entra, por exemplo, numa loja de material de construção e eu fui a semana passada e comprei, por exemplo, piso. Quando eu entro novamente uma semana depois, aquela TV de LED próxima de mim começa a sinalizar que a argamassa está em promoção em tal departamento, que tal tipo está direcionado. Então, começa a ver esse direcionamento cada vez maior, tudo com o uso da inteligência artificial, unificando com a internet das coisas. E é um mercado, se a gente falar que 18% do faturamento dos supermercados, dessas lojas de varejo, vão ser provenientes do uso de retail media, então é uma área que as agências talvez possam explorar mais e com menos guerra do que tem hoje nas redes sociais, né? Então é algo diferenciado aí. E aí a gente já entra um pouquinho nas questões de dados, como que esses dados podem ser hoje gerados de uma forma muito rápida, né? Então você tinha ali uma análise de fusão, demorava 31 dias para uma empresa fazer uma análise de fusão ou de uma empresa com a outra, hoje demoram 3 horas. Então, é isso que nós vamos ver cada vez mais. Quem usa a inteligência artificial com mais sabedoria vai conseguir acertar mais rápido, né? Então, não é só acertar, vai de forma muito mais ágil e isso faz toda a diferença no mercado, principalmente quando você tem clientes querendo resultados é, 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 hoje, né? Não quer deixar para amanhã. Então, a inteligência de dados, de inteligência artificial junto com a internet das coisas, ela vai trazer aí até a questão da saber o que tem na sua casa, o que não tem. E aí já tentamos várias vezes com geladeiras inteligentes, com Alexa e cada vez mais produtos interligados e talvez até interligado com o próprio varejo. Mas vamos chegar para alguns exemplos mais atuais, mais claros que dá para a gente trazer. Então, primeira coisa, a gente já usa isso aqui no Google, o Google Lens ainda não é tão conhecido, mas vocês podem acoplar alguma inteligência artificial no Google Lens para reconhecer produto dos seus clientes, dá para fazer isso. A Amazon, ela tem isso na sua plataforma da Amazon Internacional, então se você quiser testar um tênis que você tá namorando ali, colocou no carrinho de compras, você pode apontar aquele tênis para o seu pé e ele faz essa aplicação, vamos dizer assim, né, ambientalização do tênis no seu pé. Então, cada vez mais tem aí o uso da realidade aumentada, realidade virtual, cada vez mais barato. Isso aí já foi muito caro e hoje é acessível para a maioria das empresas. Até na questão da gamificação, a questão do treinamento, a questão de usabilidade. Os vídeos hoje são gráficos muito bons. Eu tenho um case de um vídeo de uma empresa de vídeo, de fabricante de panelas. Eles investiam R$ 1 milhão por ano em vídeos, em estúdio, tudo para fazer vídeos para Polishop e tudo mais. Hoje a verba deles anual é de R$ 20 mil. Então, de 1 milhão passou para R$ 20 mil. Então,
Nesse processo, olha quantos profissionais foram descartados, quantas agências perderam esses clientes, mas esse 800 mil está sendo investido em outra coisa. É isso que nós temos que entender. Onde foi parar esses 800, não, esses 980 mil reais que ele deixou de investir em produção de vídeo, porque ele está fazendo vídeo com inteligência artificial, onde que ele está investindo? E é aí que nós temos que buscar esse cara. Talvez é na personalização, é na criação de produtos diferenciados, é no marketing muito mais assertivo, direcionado, na descrição melhor de um produto no marketplace. Tudo isso dá para fazer com a inteligência artificial. É aí que a gente tem que aproveitar. O dinheiro ainda existe, ele está ganhando até mais com isso. Então, nós temos que pegar de outra forma esse cliente. E aí é o básico, né? O Google Lens, ele aponta, ele traduz, ele reconhece produto e tudo mais. E aí a gente começa a entrar, eu quero entrar já um pouquinho mais na questão já da análise de dados, né? Então, que algumas lojas mundiais então, consegue trabalhar aí cerca de 73 milhões de produtos e ele gera esse relatório a cada 26 horas. Então, uma empresa dessa, ela não pode esperar um mês, 2 meses, ela não está esperando uma campanha de longo prazo, ela tem que ser rápida, assertiva e talvez até ter milhares de campanhas do mesmo produto. E aí que entra a inteligência artificial para você rodar esses posts, você rodar essa cobertura, a questão geográfica é extremamente importante e até a questão da precificação dinâmica, né? Você ofertar talvez produtos iguais com preços diferentes em determinados horários e determinados perfis de consumidores. Tudo isso a inteligência artificial consegue aplicar. Então, aqui vamos para o primeiro caso. Aqui foi um caso nosso que a gente rodou na empresa, na Ultra Conhecimento. Então, aqui o cliente nos procurou. Ele era um fabricante de joias, chegou a fabricar para a Vivara, para diversas empresas aí do Brasil, chegou a ter loja em Miami e tudo mais. E ele tinha um problema grave, tem esse problema grave, que é o consumo de joias no Brasil vem diminuindo, uma geração mais nova não usa, usa tanto. A geração com meia idade tem uma preocupação com a questão de roubos. E o terceiro problema que ele tinha era que ele não trabalhava na internet. Então, ele não tinha redes sociais, ele não tinha marketplace, ele não tinha nada. E falou, então você tem bastante problema, o que é bom. Quanto mais problemas, é mais fácil para a gente buscar pelo menos uma solução, né? Falei, o que você quer começar vendendo? Ele falou, eu quero começar vendendo brinco. Eu quero começar vendendo brinco na internet. Então, nós mapeamos aí, nós fizemos uma análise de marketplace, 160 mil avaliações. Então, pessoas que compraram brinco que são brincos de ouro, né, parecido com o dele no mundo todo. Então, todas as pessoas que entraram num site, no marketplace e compraram brincos via é, internet, a gente mapeou os comentários, né, as pessoas que comentaram. A partir dali, das 160 mil avaliações, nós agrupamos em positivo e negativo, então o que era bom e o que era ruim. E a partir dessa análise, masculino, feminino, questões geográficas, então foi tudo dividido para a inteligência artificial fazer esse mapeamento a gente detectou algumas coisas. Então, primeiro, ó, para você ter um brinco perfeito, o seu fecho tem que ser esse, a sua cor tem que ser essa, o seu peso tem que ser isso. E mais do que isso, no descritivo você tem que colocar essas palavras-chave, porque é o que é comentado quando o cliente reclama, quando o cliente busca. Então, é isso que você tem que colocar no seu descritivo ou até no nome do produto para que ele venda mais. Então, a partir do momento que a gente fez isso, esse cliente começou claro, ele começou a ter destaque nas vendas. Esse caso tem 7 meses, ele ainda é líder de mercado nesse segmento, ele vem construindo já uma base sólida de clientes a partir desse estudo de análise de sentimentos. O que ele não fez no começo, que nós sugerimos para ele fazer, e acabou, ele agora topou, faz 3 semanas que a gente está desenhando para ele um agente de IA. Porque ele fez esse mecanismo de busca uma vez só, então redesenhou o brinco, fez um descritivo perfeito, colocou ali o que tinha realmente o que o consumidor buscava naquele momento, só que isso muda constantemente. E o concorrente consegue analisar, ó, ele está vendendo muito mais do que eu. Então, a partir do momento que o concorrente consegue analisar isso, ele começa a perder vendas, porque o concorrente corre atrás de quem é líder, né? E aí ele tem que fazer o quê? Criar um agente de IA, que é buscar isso para receber
um dashboard toda semana ou todo dia no computador dele. Então, a partir disso, ele começa a ter toda semana um relatório do que foi buscado, do que o cliente vem mudando de comportamento, se está vendendo, se não está vendendo, se o preço está sendo um influenciador naquele momento ou não, se o concorrente está fazendo alguma ação promocional. Então, a partir disso tudo, ele consegue ter uma visão mais ampla do mercado e criar ações mais rápidas para correção de rota, né? Então, ele começa a liderar e liderar com dados. É diferente. Então, ele começa a fazer um marketing muito mais assertivo, investir muito menos do que ele pensou que ia investir, porque ele tem informações mais precisas. Então, esse é um primeiro case nosso. E aí a gente vem para o segundo. Esse aqui é um pouco mais estruturado. Foi a pedido de uma fabricante de bicicletas, uma fabricante de bicicletas tradicionais, bem tradicional no setor aí, e ele viu que ele tinha perdido o bonde, né? Que as bicicletas de e-bike, as e-bikes vendidas hoje não têm o mesmo modelo de uma bicicleta tradicional, então tem mais um modelo de moto. Pô, eu quero que você, primeira coisa, eu quero fabricar um modelo de moto também. Como que está esse mercado? Como que eu consigo posicionar? Qual o preço que eu devo ofertar? Então, a primeira plataforma que nós usamos foi uma inteligência artificial ali, a primeira lá de cima, para mapear a questão da precificação do preço. Então, ali uma moto elétrica, ela tinha sido lançada por R$ 15.000, entre agosto e comecinho, final de janeiro, ela vendeu bem ali de 14 mil, então foi bem tranquilo ali, se manteve em R$ 14.000 durante 5, 6 meses, e aí começaram a ter algumas promoções de vendas. Então vendia, não vendia, baixou, chegou a baixar ali para 10 mil, uma das ações promocionais que teve, e depois ficou um gap, ficou ali um buraco entre fevereiro e março, não houve vendas. E aí pode chegar um pouco mais, faltou produto, ou a concorrência lançou algo com um preço mais bem posicionado e com um produto mais tecnologicamente melhor. Então tem que analisar um pouco mais. Nesse caso aqui, a gente não foi a fundo. E aí, quando ele volta com a concorrência ali, com a venda, ele volta posicionado a 12.800, não vende, baixa para menos de 5 mil, próximo dos 4 mil, não vende, e aí o produto começa a ter várias promoções, então oscilando até R$ 1.800. Então, em 7 meses de venda, o produto começou a 15 mil, custava 1.800. Isso na Amazon, tá? No marketplace da Amazon. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento de vários outros produtos e consegue mostrar para o cliente, ó, se você quiser vender a 15 mil, com essas características, possivelmente você não vende, a não ser que você tenha uma marca diferenciada. Opa, então vamos falar de marca. Quando a gente fala de marca, a gente vai buscar aqui o que esse cliente quer. Então, aqui a gente busca nesse gráfico aqui de 6 pontos, a gente mostra o que o cliente quer, se ele quer a marca, se ele quer peso, se ele quer a nota de avaliação, se ele quer autonomia, se ele quer sustentabilidade. A gente consegue pegar tudo isso e mostra o quê? Que não tem ainda um player famoso nesse mercado. Então, o mercado de e-bike não se construiu uma marca famosa ainda. As pessoas não buscam marca, as pessoas buscam autonomia, peso, alguma outra coisa que não nada relacionado, preço e autonomia, né, o que elas mais buscam. Menos relacionado à sustentabilidade, estão pouco preocupados com isso, eles querem se locomover de um jeito prático e barato. Então é isso que você tem que entender quando se tem esses mercados novos. Então, a partir disso, o consumidor, nosso cliente, começa a enxergar o mercado de forma diferente e uma dificuldade muito grande de entrar, já que ele não consegue produzir bicicleta com esse valor, mas ele consegue sim melhorar o descritivo dele, ele consegue ofertar usando palavras muito mais alocadas ao que o consumidor quer. Então a gente consegue trazer para ele algumas informações que dá para ajudar ele a performar melhor. Nesse caso aqui, ele contrata um agente de IA regularmente para mapear preço, para mapear posicionamento, as palavras-chave mais recorrentes da concorrência para que ele consiga fazer as correções mais rápidas. Então, é um caso muito mais profundo do que o primeiro, porque exigiu uma análise de comentário muito mais aprofundada, assim como a questão dos preços. Mas eu acredito que se vocês fizerem esses estudos para os consumidores e para os clientes de vocês, vocês conseguem posicionar melhor
eles no marketplace e até acertar muito mais na questão dos posts, da divulgação, dos vídeos e tudo mais. Então, esse é o nosso segundo case. Aqui nós temos um outro case também nosso, que é o da Airfry. Aqui a gente faz uma análise de sentimentos da Amazon, do eBay, do Mercado Livre e de blogs. Então, a gente usa aí alguns blogs do WordPress e busca o que que foi, o que que era de comentário positivo e comentário negativo. Então, tudo que foi feito, falado nesses marketplaces e em blogs sobre Airfry. Então, alguns pontos ali que foram colocados como negativos, né? Então, precisava uma tomada de 20 amperes, produto quebrado, então superaquecimento da cesta, que resultava até em derretimento, né? Dificuldade de limpar. Então, você começa a enxergar outras possibilidades. Quando você fala esse caso aqui, a gente acabou não explorando dificuldade de limpar, mas você poderia vender, ofertar junto, talvez, uma panela air fry, um produto que fosse de limpeza mais prática. Você pode até fazer uma promoção, uma ação promocional baseado nessa análise de sentimentos e fazer com que o seu cliente, claro, o cliente da agência, consiga vender de forma mais assertiva e de forma mais rápida, né? Então, aqui, ó, algumas coisas que foram melhoradas. A questão do barulho, né? Então, uma airfryer mais silenciosa. A questão modular, então, com cestos separados. A questão da Smart Inteligência, com Smart Chef, com acesso a aplicativos. Então, algumas coisas a gente já conseguiu melhorar para esse cliente. E poderia ter explorado a parte de marketing ofertando, né? Sugerindo para ele alguns produtos para limpeza. Então, tudo que há de negativo na análise de comentários, principalmente quando a gente analisa aí 100, 150 mil avaliações, a gente consegue enxergar, às vezes, uma possibilidade de uma ação de marketing muito mais assertiva com resultados que ninguém tinha enxergado. E o cliente, no final, estava postando isso, estava solicitando aquilo ali. Aqui, esse caso, eu falo que não pode contar, porque ele está ainda em execução, mas eu acho que é o caso que a gente conseguiu ir mais profundo. Então, é um caso extremamente. Um estudo minucioso, usando muita inteligência artificial. Então, aqui o cliente ele tinha como possibilidade aqui fazer ele quem pediu para a gente era um estudo da concorrência, então ele pediu para mapear os secadores de cabelo de 5, 6 mil reais aí que ofertava muitos mecanismos, muita tecnologia e muitos aparatos que vinham junto. Então a gente fez essa análise da concorrência e em cima da análise da concorrência, a gente conseguiu entender que comentários, muitos, do mundo todo, em inglês, em chinês, comentários do mundo todo, isso a IA é legal, porque a IA consegue também traduzir isso para o seu idioma, né? Quando a gente faz essa análise de sentimentos, a gente entendeu ali que tinha muitas pessoas falando da preocupação da saúde capilar. Oh, pô, peraí, então, o que isso tem a ver? Então, estou vendendo secador, estou falando de saúde capilar. Então, vamos extrair essa palavra que vem aparecendo muito, essa palavra-chave, e vamos fazer uma nova busca em cima de análise capilar. Quando a gente faz essa análise em cima dessa nova palavra-chave, acha-se outro produto, um produto que faz análise capilar, né, que busca entender como que está a saúde do cabelo. E a gente busca esse produto, vê que ele custa muito barato e vê a possibilidade desse produto ser acoplado dentro do secador de cabelo. Então, a partir disso, a gente oferece para o nosso cliente um produto novo. Ó. Então, você não vai ter mais um secador 5 em um, você vai ter um produto 6 em um e ele vai fazer análise capilar de todas as mulheres do mundo ou todas as pessoas do mundo. E você pode ter um outro produto ainda, que é o quê? A partir do momento que você não vende mais esse produto, você oferece serviço, você consegue ter os dados de cabelo de todo mundo. E aí você consegue falar, ô Joana, o seu cabelo que você vem avaliando a cada 3, 4 dias, eu estou acompanhando aqui, o seu cabelo precisa de tal proteína, o seu cabelo precisa de tal vitamina. Então, olha o nível de estudo que chega uma análise só de comentários. Você cria um novo produto, cria um novo segmento, você consegue
oferecer através das palavras-chave mais buscadas, né, em marketplace, redes sociais e tudo mais. Então, o cliente não só vai investir menos em marketing, como ele vai ter um produto único no mercado e um modelo de negócio novo. Ele vai ganhar por assinatura para as pessoas terem acesso à análise capilar, e indicações e tudo mais. Então, isso aqui é um estudo muito mais complexo, muito mais elaborado. Antigamente, a gente começou antigamente, há 2 anos atrás, a gente fazia isso com plataformas, ferramentas terceirizadas. A gente não tinha ferramenta própria. Hoje nós temos o nosso próprio robô que consegue fazer toda essa análise e aí depois a equipe de engenharia usa esses dados todos em cima da inteligência artificial para começar a gerar, não gosto dessa palavra insights, mas seria mais ou menos isso, gerar novas oportunidades aí. E aí aqui a gente tem já indo um pouquinho mais na parte de demografia, de geografia de mercado, de geomarketing. Então, aqui tinha uma questão de análise de estoque, né, com as campanhas. Então, houve uma integração de campanha de marketing comercial com a otimização de estoque. Então, qual a prevenção, qual a demanda, o que aquela campanha já deu no passado, né, de resultado, e se eu vou ter aquilo ali dentro do estoque e análise da concorrência de preço. Então, a gente consegue fazer, se estiver sendo tudo digital, a gente consegue analisar a precificação da concorrência em tempo real. Então, ela consegue correr atrás, ali, principalmente de uma categoria que ela pediu, a categoria de higiene pessoal, que então aqui era uma categoria única. Então, dá para se fazer isso o tempo todo, e em cima disso, até do preço da concorrência, você consegue criar, né? Através do uso da inteligência artificial, você criar o seu post direto e, se quiser, já faz até a postagem. Então, isso aqui é um cliente mais recente nosso, ele é do Centro-Oeste, e tem uma rede de farmácias lá, e ele quer crescer, quer prosperar usando a inteligência artificial através dessas análises de dados. Aqui é a parte da geografia de mercado, é onde a gente consegue explorar. Aqui já até me perguntaram, né, quando a primeira vez que eu dei que eu falei disso aqui em público, mas o Senai não tem isso? Não, tem sim, só que a gente cruza essas informações com o Google, né? Então, o que acontece? Esse cliente aqui é um cliente que vende produtos de limpeza profissional. Então, todo departamento, padarias, por exemplo, uma universidade, um lava rápido, um cabeleireiro, então, todos os estabelecimentos, principalmente que usa química, suja muito, tem muita passagem de gente, ele tem que usar produtos de limpeza profissional. Então, o que que ele pediu? Ele pediu um mapa, um radar de todo lugar que abrisse uma padaria nova, ou um lava rápido, ou um salão de cabeleireiro no Brasil, ele pediu que apitasse, um dashboard dele lá, apitasse no computador dele esse novo estabelecimento. Então, muito fácil. Mas não dá para fazer isso pelo Sebrae? Não, dá para fazer sim. A questão do Sebrae tem outra, que às vezes a razão social da empresa está na casa da pessoa. E a empresa, o estabelecimento está no lado, está numa via comercial. Então a gente cruzou Sebrae com Google Business. Quando a pessoa cria o KNAI e ela confirma que aquilo ali é um estabelecimento através do Google, a gente manda para ele, ó, o seu vendedor pode ir lá fazer a venda para esse cara aqui. Então a gente começa a mostrar para ele potencial de crescimento, potenciais clientes dele através desse radar. Então, ele ganha muito em cima da concorrência e muito mais que isso. Na parte de marketing, que ele é especialista em marketing, tem uma agência dele lá, eles conseguem melhorar a questão dos posts. Então, ele começa a entender o que? Aqui está abrindo muita padaria. Esse bairro tem muito lava rápido. Então, nos posts, ele consegue fazer a diferenciação através da análise geográfica e consegue melhorar os resultados também. Então, olha que interessante, ele une aqui tanto a área comercial quanto a área de comunicação para não só descobrir primeiro antes da concorrência, como também diminuir
os investimentos em marketing, né? Então, é tanto de coisa que dá para a gente fazer hoje utilizando dados e transformando isso em inteligência, né? Aqui nós temos um outro caso, isso aqui é um pouco mais profundo. Aqui é uma loja que não estava performando muito os seus clientes, não tinha cliente praticamente. Então, aqui houve um mapeamento geográfico de salões de beleza de toda a região da loja ali. E isso foi feito na unha mesmo. E foi feita uma parceria com todos esses salões. Cada salão que fosse fazer suas compras lá, recebia uma pontuação, então tinha uma gamificação em cima disso, e cada salão também tinha direito, quanto mais ele comprava, mais cupons ele tinha para distribuir para os seus clientes. Então, o cliente também passa a ser um consumidor através do intermediário salão. Então, o salão passa a ser um cara que ajuda também. Onde está a inteligência nisso? Quanto mais os salões começam a ir, a gente começa a criar uma base de dados forte em cima dessas vendas. E a gente consegue entender, por exemplo, que nas terças-feiras, às 3 horas da tarde, das 3 às 6, era o pico de salões que iam comprar esmalte. Opa, então, para que serve isso? Para nada? Para muita coisa? E se eu avisar a indústria, se eu passar essa informação para a indústria, falar, a indústria que fabrica esmalte, você não quer vir fazer uma ação promocional exatamente no momento onde tem maior vendas de esmalte dentro desse estabelecimento? A indústria, claro, que eu economizo dinheiro, em vez de ficar com o promotor lá a semana inteira, eu acerto, né, o promotor, eu ganho da concorrência, faço demonstração de produtos novos e conheço melhor o meu consumidor naquele momento, em vez de ficar com o promotor de venda a semana toda ali. Então, aí volta lá para o começo, quando a gente fala de retail e mídia, né? Então, eu trago essa inteligência para o varejo, só que, claro, não é de graça. Eu falo, ó, indústria, você pode vir para a loja, que não tem problema algum você vir para essa loja, desde que você me oferte algumas bonificações, desde que você me dê condições diferenciadas. Eu te dou informação, desde que você também me traga benefícios. Então, a partir desse mecanismo, dessa análise de dados, cruzamento, o uso da IA, a gente consegue ter essas informações muito mais precisas e consegue direcionar, consegue fazer com que o marketing da indústria fique mais confortável em criar ações dentro da rede de varejo. Então, olha que interessante. Então, aí teve até um passo a mais. Algumas indústrias começaram a falar, eu quero testar produto nessa rede que você construiu aí. Então, tudo bem. Então, você começa até a ter essa questão aí que no fundo é o sonho de qualquer indústria, né? É ter o contato com o consumidor final sem ter muito sacrifício, com muito mais com um posicionamento melhor, com uma orquestração, né, de um varejista. Então, tudo isso acabou ajudando demais nessa ação, nesse projeto, claro, um projeto longo, mas que o resultado foi brilhante tanto para o varejo quanto para a indústria. Aqui é um outro cliente que a gente apoiou muito aqui, que a gente conseguiu. É uma tendência, eu acho que nós temos que nos alertar sobre isso, a questão da precificação dinâmica. Eu acho que com a inteligência artificial, cada vez mais teremos esse posicionamento de muitos dos clientes de vocês com essa precificação que pode alterar pela manhã, pode alterar à tarde, pode alterar à noite, pode alterar durante a semana. Aqui foi um caso de uma rede de clínicas que foram feitos alguns estudos. Ele falou, ó, eu não consigo mais performar nas minhas ações de posts, não dá em nada, não dá postagem, também eu não quero ir para a câmera ficar dando dicas de saúde, não é isso. Não quero montar estúdio, não quero nada disso. Eu quero entender quem está aqui na minha região, o que que eu tenho que postar dessa região, se eu tenho que continuar nessa região e por que eu não tenho atendimento em alguns horários, né? Então a gente fez aí um estudo para ele, até na questão do abandono, de pessoas que não voltavam e tal. E aí, primeira coisa, detectou que na região dele, é um estudo demográfico simples, o que ele estava postando não tinha mais nada a ver. A região havia ficado mais jovem, e as pessoas que tinham mais idade, que frequentavam o consultório dele, acabou migrando para outra região. E ele, numa das reuniões, ele acabou falando isso. Então, ele já sabia, mas não tinha isso confirmado em dados.
Então ele estava postando algo ali para Facebook, muito mais Facebook para jovens, mandando WhatsApp e tal, para uma população que já não estava mais próximo ao seu consultório. Então ele identificou isso, topou, ele falou, ó, eu também estava vendo isso, acho que vale a pena a gente pensar em mudar o consultório. E aí, mesmo mudando, continua tendo um problema aí que são os agendamentos. Alguns dias da semana não rodava. Então, vamos testar uma precificação dinâmica nesse dia aí. Esse único dia da semana, durante a tarde, a gente faz uma precificação com o valor reduzido. E aí ele começa a ter uma taxa de ocupação muito maior. Isso foi nas terças-feiras. Então, bem legal. Diminuiu a taxa de churn, né, de abandono, aumentou a taxa de clientes novamente e ocupou o consultório em períodos que não era ocupado. Diminuindo demais os investimentos em marketing e mídias. Por quê? Porque ele começou a ter uma assertividade maior, tudo trabalhando com dados, usando mais o WhatsApp, né, como uma ferramenta de vendas e banco de dados atualizado. Aqui é o que todos vêm passando, eu acho, deve ter várias reuniões que vocês devem ir, o cliente fala, eu preciso melhorar meu atendimento, eu preciso melhorar meu atendimento, como que eu coloco um chatbot? Então aqui a gente até brinca assim, a gente faz, só que a gente corre de chatbot, porque é extremamente difícil, né? Todo mundo acha que é fácil, vamos criar um N8N lá, e a gente faz um curso de meio-dia e põe um chatbot para responder. Não é, então você tem um banco de dados gigantesco, você tem informações precisas, precisa realmente resolver o problema do cliente, não só ficar conversando, né? E aí que vem grande parte do problema que não consegue se resolver. Então, o chatbot acaba travando. Acho que a Magazine Luiza, nesse ponto, a Lu, essa semana, ela está fazendo um teste para ser muito mais real, analisar a imagem, voz, vídeo e também texto, então ela está chegando no patamar um pouco à frente, mas a maioria das empresas, inclusive bancos, né, que tem faturamento de trilhões aí, não consegue ter um chatbot eficiente. Então, não é tão simples ainda fazer um chatbot. Claro que se for uma, duas, três, quatro, cinco etapas e fala com o ser humano, ok. Mas se for para tentar resolver mesmo, acaba travando e é um processo longo. A gente vem correndo muito desses projetos, estamos com um deles que é bem longo, mas é algo bem complicado. Exige um banco de dados gigantesco, exige uma parametrização de palavras, né? Então, quando você digita VC, é diferente de você. Então, você pega até o exemplo por exemplo, vela, né? Um produto de beleza profissional, né? Então, você pode escrever vela com WELLA, você pode escrever vela com VELA, então você pode escrever vela de várias formas, e como que a inteligência artificial vai reconhecer isso, né? Que não é vela e é vela, né? E isso aí dentro do chatbot tem que ser perceptível, tem que entender que a pessoa escreveu errada. Ao mesmo tempo, não pode ofender, não pode trazer nenhuma informação confidencial. Então, é algo bem mais complexo do que a gente imagina, mas é uma demanda muito grande. Então, vale a pena começar a implantar isso em alguns consumidores, alguns clientes, até a questão dos anúncios em chatbot, né, na questão da espera, a questão das músicas, né, que dá para se fazer em espera, mas ainda é algo que a gente tem que melhorar. A IA ainda precisa é, ter um passo à frente para conseguir reconhecer todos esses padrões, principalmente da língua portuguesa. E era isso, né? Eu falei demais, comecei a olhar aqui no horário, falei, meu Deus, eu estou falando muito tempo, ninguém vai ter tempo para perguntas, né? Que eu acho que é o mais interessante, né? E aqui, ó, eu vou deixar a apresentação para a Brad, tem mais umas 20 telas na sequência, tá? Então vocês podem explorar, tem muito mais exemplos ali nas telas. E peço para vocês, até a pedido da Brad, que vocês preencham aí a pesquisa de satisfação. Então, se vocês puderem colocar o QR Code aí e preencher. O meu LinkedIn é Edson Fávero, Edson Fávero JR, e a empresa nas redes sociais é @inteligência nos dados. Então, pode nos seguir lá. Estou aberto para perguntas aí, para as dúvidas, né? E o que vocês quiserem. Não, ótimo, Edson. De fato, aqui o relógio correu, mas é porque os cases aqui, os exemplos estavam todos ótimos, muito interessantes. Mas vamos deixar aberto aqui para ver se alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida.
Está aberto aqui o microfone para quem quiser participar ou via chat mesmo. Fiquem à vontade aqui para esses últimos minutos. Se ninguém for ter nenhum tipo de dúvida, o Edson, fique à vontade também você para conduzir aí para o encerramento, para os agradecimentos e para a gente cumprir os horários daqui que a gente havia se proposto. A Sueli Ótimo. tem mais algum recado, Sueli? Não, Paula, do meu lado tudo certo. Só reforçando para quem não estava aqui no começo que o Prêmio Abrade já está com inscrições abertas, então não deixem de participar. Legal. Muito bem, Edson. Super obrigado aqui por contribuir aqui e compartilhar esses exemplos que você trouxe. E tem mais quantos slides aqui? Você falou mais uns 20 slides na Ah, sequência aqui? tem mais uns 20 slides aí. Tá bom. Isso não vai dar. Daniela abriu aqui a câmera. Você quer É, comentar eu alguma coisa? abri, quero. Gostei muito, tá, Edson? Muito bacana seu Legal, trabalho. Daniela. Agradecer aqui a oportunidade. Eu sou uma associada nova, então está sendo muito bom ter esses momentos de troca, né? Eu fiquei na dúvida só, assim, você mostrou várias coisas, né? Você trabalha com web scraping, né? E aí, na verdade, você fiquei na dúvida mais assim, que ferramentas você usa? Não sei se você pode abrir, assim, mas eu fiquei curiosa, assim, como é que você faz isso, essa mágica acontecer? A gente começou a trabalhar com uma ferramenta que chamava Parse Hub. Parse Hub. Parse Hub. E aí a gente trabalhou bastante tempo com ela, só que ela é limitada, né? E, claro, Aham. depois de um certo tempo você tem que começar a pagar, tudo mais. E aí a gente desenvolveu o nosso próprio robô. Esse nosso robô não tem essa questão de, eu só posso buscar 2.000 comentários, 3.000 comentários. E ele consegue fazer essa análise cruzada, né? Tanto de blog como, por exemplo, de relatórios. E o que que a gente fez essa semana? A gente buscou relatórios de manual de marca, buscou relatório de financeiro. Então, tudo que esses cruzamentos são informações para você ter da concorrência, né? Então, Ah, sim. essa plataforma que era terceirizada não permitia isso. Ela só permitia a análise de marketplace, que é Parse Hub. Pode olhar lá, é legal. Ah, legal, legal, bacana. E, Então e vocês construíram aquela. um robô próprio, né? E aí vocês Isso, conseguem escolher onde que vocês vão de fato buscar esses dados, né? exatamente. E aí E aí vocês aquela. têm mais flexibilidade, conseguem fazer isso com mais escala. Exatamente. Aquela de preço da bicicleta não é nossa, chama Kipa. Keeta. Pode brincar lá que é bem legal. Até para você comprar um produto, eu quero comprar sei lá, um robô que faz limpeza em casa. Então tá R$ 2.000. Põe ele lá, aí você vai acompanhando o preço, né? Então Ah, dá para ir é, acompanhando o preço ao longo do tempo. Ah, bacana, exatamente. muito bom, É parabéns, Kipa, muito bom. Kipa o nome dessa? Kipa. É Tá, gratuita. boa. Ah, legal, Le- muito bom. Legal, Daniela. Qual é o nome da agência, Daniela? Na verdade, não é agência, é Not Agency, é uma consultoria em growth. Legal. Pronto, boa, legal. Isso, bem-vinda. Você entrou esses Ah, dias mesmo. obrigada. Foi Bem-vinda. sim, bem Espero que recente. você tenha bastante interatividade aqui. Obrigado pela essa primeira participação. Não deixe de participar do nosso almoço de final de ano, agora em dezembro também. A Suelen está divulgando isso nos últimos dias. O Ah, Edson, falando em perfeito, tá ótimo. ferramenta, boa. Falando em ferramenta, você também falou sobre um trabalho que pode ser feito em termos de acompanhamento para assessoria de imprensa, né? Para você monitorar ali Isso. essa que ferramenta que você sugere utilizar? É o mesmo robô nosso, ele consegue fazer esse scraping de blogs no mundo todo e te dá o que está em evidência, o que não está. Pode até te trazer em dashboards, né? Para você falar, ó, esses tópicos estão mais em evidência e você reconstrói o conteúdo baseado no que está sendo mais explorado no mundo todo. Isso. O seu robô ele usa várias inteligências artificiais, é isso? Ele usa várias, ele tem API, né, com um monte de links que você tiver disposto a buscar, e aí ele usa uma IA. E tem uma IA que a gente, dentro disso também, o nosso engenheiro construir a nossa própria IA. Mas é melhor sempre alocar com o ChatGPT
evite IAs chinesas, tá? Porque ela vai buscar as informações que você está colocando, então evite essas IAs mais baratas aí. Boa, boa dica. Tem E também uma pergunta. ela pode ser enviesada também, a chinesa, com relação às informações, né? Em Pode. função de É, questões políticas, né? o que me deu medo uma vez, a gente usou uma chinesa, até por curiosidade, e mapeamos lá consultórios, dentista em Moema. Trouxe celular e e-mail. Falei, meu, não, isso não tá Nossa, correto, né? Então não é. Falei, se ele está buscando isso de alguém, ele está pegando isso meu também. sim, Então é a hora que a gente tem que falar, ó, não é por aí o caminho, né? sim, evidente. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui no chat também. Deixa eu ver. O Gui Silveira mandou assim: como a empresa pode aparecer no chat GPT em específico? É processo de otimização no e-commerce? Não, até aquela segunda tela lá, que fala de onde as IAs vêm buscando. Então, ali fala de questão de imprensa, né? Então, blog pessoais, a questão de aparecer mesmo em jornais com mais autoridade, aparecer em sites de governo. Então, ela busca ali do seu blog, ela busca de sites de notícias oficiais e busca de governo. Só que você tem que virar autoridade nesses três, é daí que ela está buscando, né? Então, acho que é 33% do seu próprio site, 27% de imprensa. Então, por isso que você tem que voltar a ter essa questão de imprensa, essa questão dos conteúdos mais claros, né, com mais fluidez, para que ela consiga buscar. É um trabalho longo. Quem já vem fazendo isso antes saiu na frente. Quem parou de fazer acaba não aparecendo ainda nas IAs, né? Bom, perfeito. Se alguém tiver mais alguma dúvida, esse é o momento. Se não, vamos encerrar, que agora o Edson vai pagar o almoço aí para a galera. Então, bora. Estão todos convidados. Fica virtual o almoço, Edson. Tá ótimo. Então, da próxima, eu pago, o presencial eu pago, Edson. Tá combinado. Tá fechado. Boa. Muito obrigado, Edson, então, pelo compartilhamento, e obrigado por todo mundo que pôde acompanhar, e nos próximos dias a gente sobe esse conteúdo aqui dos nossos canais, o que a gente gravou aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço. Obrigada, gente. Bom dia. Uma ótima tarde. Tudo de bom para vocês. Obrigado.